vamos lá então. A princípio nós vamos ter sobre uma ideia geral, né, a respeito do diabo. E interessante, Márcio, que aqui na revista, na apostila, ele vai trazer uma pesquisa feita um tempo atrás, né, pelo Datafolha, 2007, a respeito do conhecimento que as pessoas tinham sobre Deus e sobre o diabo, né, em 2007. Isso. E aí ele vem pontuando que 97% afirmaram crer em Deus e 75% afirmaram acreditar no diabo. Ter dúvida, 2% a respeito de Deus e 10% a respeito do diabo. Não acreditaram 1% em Deus e 15% não acreditaram no diabo, né? Foi uma das pesquisas que eles aqui nos pontuam. Entre os pentecostais, 95% deles acreditaram na existência do diabo, quando aí 84% que não são pentecostais não acreditaram. Então, uma das colocações, né, sobre a existência do diabo. Isso mesmo. Então, 95% na estatística dos pentecostais estavam ali, acreditam na existência dele, e 84% acreditam entre os não pentecostais. Correto? Seria isso, tá? Entre essa pesquisa, dividindo ali tudo, entre os homens, 73%, e entre as mulheres, 78% ali dentro da pesquisa, né? Então, 75% que acreditam totalmente na existência do diabo. Então, 75% das pessoas dessa pesquisa acreditaram totalmente no diabo. E é uma pesquisa que ele vai pontuando aqui também um pouco sobre a questão da renda, a questão da escolaridade e tudo mais. Então, vejam que muitos mais creem em Deus do que creem no diabo. O diabo, ser diabo não precisa que alguém creia ou acredite nele, né? Para que alguém vá para o inferno, ele não exige isso. Então, é algo que a gente vem perceber. Então, vamos lá. O conhecimento geral do diabo, né, sobre o mal, muitos de nós aqui já temos um parecer, né? Quando eu falo um parecer, é um entendimento prévio a respeito disso, né? E aí nós vamos pontuando sobre a origem de Satanás, né? Antes, eu preciso aqui pontuar algo muito importante. Abram a Bíblia de vocês, em Isaías, capítulo 45. Isaías, capítulo 45, versículos de número 5 ao 7. Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há Deus, eu discutirei a execução de um conhece, para que se saiba desde o nascimento do sol, desde o porém não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formoso, eu vou à luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, há quem diga que Deus ele não cria o mal, mas olha o que o próprio Isaías está falando. Isaías deixa muito bem claro, no capítulo 45 aí, como a gente bem leu, o Senhor dizendo no versículo 7, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, mal com U, é isso? Mal com U. Não, com L, isso. Eu só estou vendo se vocês estão apercebidos aqui. Não, isso. Mal com L. Ou caos. Causa. Tanto a palavra causar ou criar é a mesma origem ali, né? Mesmo entender. Então, por exemplo, você pega uma tradução de uma palavra, você vai colocar ali palavras próximas ao entendimento. Então ele está dizendo assim, ó, eu crio. Então Deus, o Satanás, ele não tem poder de criador. Então o inimigo ele não cria mal. Mas então por quê? Ele não diz eu criei o mal. Eu criei o mal como fosse um passo. Eu crio. Qualquer momento. Está no presente, eu crio. Então, para você entender um pouco sobre o que nós vamos entrar agora, é preciso você dividir isso aqui nessa visão tridimensional, tá? Nós estamos falando sobre o mal. Então, como que Deus cria o mal? Se a Bíblia nos diz que Deus a ninguém atenta, né? Uma coisa é atentar e uma coisa é provar. Algo que nós vamos ainda entrar aqui. Mas, de antemão, como que Deus cria o mal se Deus não tenta a ninguém?
né? Como que Deus torna isso tão notório, ou como isso se torna dentro do que a gente entende sobre a pessoa de Deus, sobre o que a Bíblia nos revela sobre Deus. O mal, irmãos, ele é como um estado. Consegue entender? Tudo bem? Sei que existe o estado do bem, existe o estado do mal, né? Então o mal, nesse sentido, ele está criado em estado, não de uma forma que Deus cria ali algo mal, mas um estado. Então o homem, ele tem que fazer a escolha. É por isso que Deuteronômio diz: eis que eu ponho diante de ti dois caminhos, a vida e a morte. Então ele é um estado. Então existe o estado do mal e o estado do bem. O homem escolhe a que lado ele vai estar. Então aqui de Isaías 45, versículo 7, Deus ele está dizendo como um estado, né? No sentido de eu crio a luz, crio as trevas, dois estados, crio a paz, crio o mal. Ou seja, eu sou São Jeová que faço todas estas coisas. Então está ali. Isso entra muito sobre a questão da eleição, que falávamos um pouco ali sobre os anjos no passado, que nós vamos entrar também. Então é o que divide. Então o mal, ele deve ser visto como algo que está. Logo, existe a pessoa do mal. Existe a pessoa do mal, né? Do mal. Ou se é um ser, um ser maligno, né? Maligno. Então existe o que é a pessoa do mal e o ser maligno. Então, quando um ser ou uma pessoa ela vai ao estado do mal, ela se torna uma pessoa maligna, um ser maligno, porque ele vai tomar a forma daquilo que é mal. Não, um estado é uma representação. Então o mal está como um estado, e eu desprezo o que é do bem, eu desprezo o que é a Deus, eu torno um representante ou algo do mal, oposto. Por exemplo, lá no meu tempo de criança, tinha uma pessoa que era temida, eu falava até um pouco dele. Eu chamava de perseguidor. Então, no caso, ele tomou o estado do mal. Do mal. Por isso, alguns teólogos, e até a apostila ela conta isso, quando fala sobre a questão da origem, porque alguns falam que os demônios são pessoas amaldiçoadas que tornam-se demônios, né? Mas por que vai essa ideia? Essa ideia surge por questão desta representação, certo? De pessoa ou um ser tomar o estado do mal. Mas isso não é bíblico. A Bíblia não nos dá respaldo disso, certo? Agora, que existem pessoas malignas ou seres malignos que tomaram o estado do mal, então isso é mais coerente em se dizer, né? Então, até na nossa apostila, há uma preocupação que ele usa até a palavra, que quando a gente vai estudar sobre isso, tende a cometer dois erros. Muitas pessoas ou desprezar o assunto ou amar demais, criando até afetividade a seres malignos, né? Tanto o assunto se tornar atrativo de entendimento. Só que isso, graças a Deus, não é o nosso caso. Nós vamos passar sobre o entendimento, irmãos, a respeito dos anjos caídos, de Satanás, porque a Bíblia não perde tempo falando dele. A Bíblia não perde tempo falando de Satanás ou dos demônios. Porque o assunto central da Bíblia é Cristo. O assunto central da Bíblia é a salvação. Então você não vê tantos assuntos relacionados a isso. Mas existe a pessoa ou o ser maligno. Logo, haverá, eu vou cortar aqui, no sentido de poder explicar com mais detalhe, o lugar do mal. Porque Deus criou o lugar do mal. Qual é o lugar do mal? Tem um abismo, a prisão dos demônios, né, dos anjos caídos. A Bíblia fala sobre o abismo. Seria bom, de repente, especificar também, né? Vamos lá. O Hades, ou lugar de tormento, né, o seio de Abraão, ele ficava ali no Hades. Então, você tinha ali, na visão de isso aqui, de acordo com Lucas 16, né? Você tinha, de um lado, um lugar de tormento, não é isso? Um lugar de tormento. E do outro lugar, que era superior, você tinha lá o seio, né, de Abraão. Não é isso? E até o rico está aqui, e aí ele vê Lázaro aqui, e aí ele fala, ele morre e tal. E aí Abraão fala, não tem como, porque entre nós e você há um grande
Abismo. Então isso aqui é o que nós chamamos de Hades. Hades. Isso quebra também algumas teorias que o pessoal fala assim, eu vou morrer, mas eu vou voltar para puxar a terra. Não. Quebra algumas teorias assim, Vai dar. do espiritismo, né? Que fala que quem está lá não pode passar para cá, não pode vir para a terra. Que o rico queria vir para pregar para os irmãos dele. Não. Pois é. Aí eles têm Moisés, que E é os ali, profetas. e tem Elias, que é os profetas. Aí eles ouviram. Se eles não querem ouvir Moisés, eles não querem ouvir você. Que está vindo para lei para a cultura. Como A Bíblia tem que mal, mas no Estado, né? E há pessoas malignas. No momento que esses anjos foram derrubados, eu queria tudo, mas eu creio que cada um deles tinha uma função lá no céu. Nós vamos chegar lá. Só que aí na hora que eles caem, eles já assumem o papel de seres malignos. Eles já assumem esse papel de seres malignos. Então lembra, Deus é quem cria o mal como Estado, certo? Eles caem, assumem como seres malignos. Lembrando do Hades, isso aqui é uma aula exclusiva, que eu posso até procurar ali no YouTube, o pastor Deli, Nelson Rocha, ele traz um assunto muito bom a respeito disso aqui. Um entendimento mais fácil de se entender. É por isso que a Bíblia fala que quando Cristo morreu, ele levou o cativo e o cativeiro. Então isso aqui, após a morte de Cristo, mudou. Por quê? Isso aqui, ele foi introduzido no céu. Lá agora só tem o quê? O lugar de tormento e o abismo. O abismo, de acordo com Pedro, é onde tem a prisão dos anjos. Vocês estão com a cara assustada? Não, é o seguinte. Jesus Cristo na cruz do Calvário levou o cativo E o cativeiro. que estava onde? Na terra? Não, Ele esse. levou para onde? Levou para o céu, estava onde? Isso aí eu vou deixar, sabe para quando? Mas, nós vamos sair O desse. cativo foi aqueles que morreram antes da morte. O cativo e o cativeiro. Ele fala cativo e o cativeiro. Não, mas Então quando você entende sobre cativo e cativeiro, eles estavam onde? Eles estavam Cativeiro é a detidos. prisão. Na prisão. Cativo foi aqueles que morreram antes de Cristo. Isso. Que Adão até aquele momento Isso. morreram e não foram para isso. Por E isso que não- eles tiveram. E a Bíblia diz que ele não desce nos lugares mais baixos. A Bíblia diz que ele desce nos lugares mais baixos. Então isso aqui, ele vai até o Hades, ele toma a chave da morte. É isso? A Bíblia nos dá referência disso, então são N versículos que nós temos. Mateus 28, 18. É isso? 24, Isso. 18. Por aí. Então você tem ali, ele dizendo, por que eu estou falando disso? Porque há um lugar onde o mal vai ser entregue. Aí, irmão, é onde está a justificativa daquele texto lá de Apocalipse. Que aí ele diz, o inferno será lançado no inferno. Não faz sentido. Não é isso. Ele está dizendo o quê? O Hades será lançado no inferno. Consegue agora? Olha como uma tradução, ela muda o significado das coisas. O Hades, ela será lançado no inferno. Então, o inferno, ele só vai ser inaugurado quando Cristo for falso profeta. Ele não foi inaugurado ainda. Então, todos quantos morrem no estado do mal, eles vão para onde? Lugar de tormento. Eles vão para o lugar de tormento. É tipo como fosse um exemplo, tá, irmão Márcio? Mateus e irmão Márcio. O que vai acontecer comigo? Eu já vou direto para o presídio? Quem sabe? Vou ficar sob custódia. É o mesmo entendimento. Deus, ele não vai condenar ninguém ao inferno sem julgamento. Então, antes deles serem lançados ao inferno, eles serão o quê? Julgados. É por isso que a Bíblia... Só que não. O homem quer encontrar justificativa para dizer que ele vai sair dessa de uma forma ou de outra, mas não há como. É por isso que Judas, eles dizem o quê? Para arrebatá-los do fogo. Não é isso que o texto lá? O Judas já leu isso? Pregando para os arrebatar do fogo. O que é arrebatar do fogo? É isso aqui. Porque quando as pessoas assumem o estado do mal e se tornam pessoas malignas, elas estão já direcionadas para o fogo. Então quando eu prego, enquanto ela estiver aqui, tem salvação. Mas se passar daqui para lá, acabou. Então, essa ideia, esse entendimento a respeito do mal, nos pontua muita coisa, nos direciona muita coisa. Né? Então, se alguém pergunta sobre a origem de Satanás, irmão, Satanás ele vai assumir futuramente o que é a pessoa do mal. Aqui apenas para conhecimento. Então, sobre a origem, que a gente vai pontuando, né?
Então então Deus, ele vai criar como estado. Então não é que Deus, ele criou anjos bons e anjos ruins. Não, ele vai criar como estado, o mal como estado. Então o mal como estado, ele vai ser criado, e os anjos, no momento da sua eleição, no momento que eles tiveram que escolher a Deus ou escolher a Lúcifer, eles escolheram a Lúcifer, escolheram ali o ser maligno, porque Lúcifer já tornou-se um maligno. É por isso que a Bíblia chama de um maligno, né? Nós vamos entrar aqui na questão dos nomes, né? A palavra malignos, no grego, ele diz pômeros, que sempre terá a conotação de ruim, algo doente, mal, culpado, maldoso. Tá vendo? Olha aí, porque ele torna-se um representante do que é o mal, tá? É por isso que a Bíblia vai assim colocá-lo ou nomeá-lo, classificá-lo como maligno, tá? Sempre associando aí ao diabo. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 37. Seja, porém, não pode falar sim, não. Porque o que passar aqui seja procedente do maligno. Maligno, né? Não há verdade, né? A dúvida, né? Em relação ao seu comportamento. Então, irmãos, tanto Satanás como os seus demônios, eles são anjos, né? Criados por Deus. O processo de que lado eles vão estar, ou a escolha, é algo que se vai se dar para frente. Não que Deus o criou mal, mas o mal existia ali como um estado, e ele começou a tomar o espaço, ou a tomar representação daquilo que é mal, tá? Então eles aí não deixam de ser os seus. Podemos ler aqui, 2 Pedro, abram 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Como que ele lançou no inferno se o inferno não foi inaugurado, irmão? Aí eu não É onde entra a questão da correção linguística, tá vendo? Lê mais uma vez. Isso é a tradução, irmão, normal. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão. A cadeia da escuridão é isso aqui, ó, o abismo. Então não é que ele foi lançado no inferno, eles são lançados aonde? Eles são lançados no Hades. Tá vendo? Tradução, porque Hades, Tártaro, inferno, eles têm a mesma conotação da palavra grega. Fica ficando reservado para o juízo. Mas Isso. você não disse que não é no lugar do morrer? Hã? Você não disse que as Eles pessoas estão lá para perdoar e ir para o juízo? Não. Quem é isso que está falando? Não, você disse Fala aí. que quando as pessoas ruim, Certo, morreu. Vou para o lugar de tormenta. no lugar da tormenta. Isso, e os anjos vão para onde? E os anjos vão para onde? E os anjos vão para onde? As cadeias da escuridão. O abismo. Por quê? Lê aí. Se Deus não perdoou os anjos que pecaram, Depois das cadeias de escuridão, ficando reservado para o juízo. então eles ficam Mesmo lá reservados. Eles ficam o quê? Reservado Para onde? Para o juízo. Ou seja, é onde a igreja, junto com Cristo, vai julgar os anjos. Por que sabemos disso? Porque Paulo diz isso. Como julgareis os anjos se não conseguem julgar as vossas próprias causas? Olha o que Paulo pergunta. Por que julgar os anjos? Porque eles serão julgados. Eles podem serem presos? Os demônios podem serem presos? Pode, ele reservou as cadeias. Ele reservou as cadeias para que eles venham ser detidos até o juízo. Se a igreja soubesse disso, irmão, por isso que o demônio, ele morria de pavor quando ele se deparava com Cristo. O medo, e o medo deles, não só de ser expulso, mas de serem presos. Para eles era melhor eles caírem numa mandada de porcos e caírem no precipício do que eles serem lançados de cadeias. Isso aí é interessante que eles disseram assim, posso ir para uma manada de porcos, pensando que isso ia libertar. Primeiro eles dizem assim, vieste nos perguntar antes do tempo. Aí depois eles disse, podemos ir lá que eles manada de porcos? Pode, só que eu creio que eles pensaram que iam se livrar, mas aí a manada de porcos foi para o precipício. Aí ele foi para o pé. Mas aí foi Não, mas essa aqui, irmãos, isso aqui é uma questão até de
A Bíblia diz, e é uma coisa que Jesus falou, que quando se limpa a casa e a pessoa sai e ela suja a casa, o que acontece? Vem mais aquele que estava dele mais sério. Então, aquele que está, ele volta e traz mais sério com ele. Pior. É pior. Quando já Tá? foi na pergunta que deu, né? Exatamente. Então, olha só o tamanho da responsabilidade que nós temos. Então, eu estou aqui pontuando apenas a questão dos anjos. Né? Então, os anjos, ele tem essas origens, eles escolheram o estado do mal, tornaram o ser maligno, e já tem um lugar reservado para eles. Então, veja que não há muito o que a gente pode até navegar aqui, né? Então, eu vou até aqui, ó. Tem muitos mistérios. É aquilo que até o autor fala, né? Eu prefiro ficar com aquilo que a Bíblia ela fala. E o que ela se silencia, eu também vou me calar, né? Então eu só falo aquilo que a Bíblia diz o que é. Então esse entendimento aqui, irmãos, é um entendimento que eu trago apenas algumas leituras de alguns textos, né? Porque há sim, entre um texto e outro, lacunas de tempo. Daí que eu falei lá em Gênesis 1:1, a criação dos céus e da terra. Não eram os céus que nós estamos vendo, porque os céus que nós estamos vendo são os iluminares que vão ser criados ali no versículo 4 ou 5 de Gênesis, no capítulo 1. Então, quando ele diz criou os céus e criou a terra, ele está falando ali diretamente de algo muito antes do que o Senhor ia criar aqui na terra. Então, entre Gênesis 1 e Gênesis 1:2, há uma lacuna de tempo extremamente grande, tá? Então, se a terra se forma, fica vida. Não precisa se formar vazio. imagine como fosse algo assim, ó. Ela era sem forma. Ela não tinha ela não era redondinha. Imagina até aqui, mas ele ficou. Ela não era redondinha. Ela não era dividida por 7 continentes americanos, né? Não, ela era assim, ó, sem forma e vazia. Isso. Um entendimento. É o que a gente tem. E aí veio o Espírito de Deus que pairava sobre ela. Isso. E aí ele dividiu água e terra. Mas aí a gente também pode crer que, porque se a gente for olhar pela geografia, a professora que fala, tem os planetas, né? A Terra é um planeta. Ela era sem forma, eu creio que ela era sem forma e vazia, ela era redonda, mas ela era sem forma e vazia o quê? Porque quando você vai olhar a criação lá, o Senhor diz, separe a água da areia e tem a luz, então é uma coisa obscura. Ela Isso, não tinha vida nenhuma. Não tinha forma nenhuma. Por isso que era sem forma e vazia. Deixa eu Aí ver. depois ele dividiu os continentes, né? E aí quando houve a divisão dos continentes, aí ele foi formando a terra. E aí a gente volta para os anjos. É os anjos, né? Você não me tire dos anjos, não. Os não quer falar de Gênesis 1, Gênesis a gente fala depois. Bora. E aí o que acontece? Esse conhecimento, até aqui alguma dúvida? Todas. Você gostou. Até aqui alguma dúvida? Não, todas. Então, ó, vou estar Você dizendo. fez na hora, você ainda está na hora. Eu falei que eu não ia. Eu não sei falar. Eu não ia seguir a. Eu estou falando tudo pela revista aí. E deve ter essa lista. Isso. Estou sentindo. Mas aí depois vai flutuando. Aí Tá, tem ó, eu já olha- falei, ó, da revista aí, ó. Eu já falei sobre a origem, certo? Já falei sobre a explicação do maligno, que é um dos nomes dele. Não, aí no caso, Pronto. o 2.2, o diabo, você já falou? Isso. O nome do diabo? Não, o 2.2, o diabo. O diabo. Você já entendeu? Cadê? Pronto, vou entrar agora. Ah, é isso que eu quero que você vá flutuando. Pronto. A gente não se perder. Tá bom. Eu já falei da origem. Vocês entenderam aqui o que é mal, estado, Aí entendeu. tal, sumiu a natureza. Pronto, origem. Então, isso é a origem dos seres malignos. Certo? Aí, como que nós entendemos sobre o diabo, né? O capiroto, como quero chamar, coisa ruim. Diabo. Ele erraram aqui no negócio da apostila, uma palavra, mas caiu no lugar certo. E colocaram assim, ó, nesse tratado do demônio em geral, pereba, pegando. Onde você está lendo isso? Aí, o diabo aí, na primeira frase aí, na primeira linha, pereba, e quando lemos a referência a ele, Senhor, mano. pereba, fé, tem vídeo. Perceba.
isso aqui dá, pô. Trazer a apostila para o mundo do professor. Ó, bora lá, tá aí? Pronto. Irmãos, 2 textos que nós temos para entendimento a respeito de Satanás, ou o diabo, são Isaías 14, do versículo 12 ao versículo 15, e Ezequiel, capítulo 28, versículo 1 e 19. Há muitas referências. Ezequiel o quê? Ezequiel 28 e 19. É para ler, é? Não. Eu vou citar aqui os 2 textos, porque realmente isso aqui, o texto ele parece gerar um duplo sentido. O que está acontecendo aqui? Isaías ele está profetizando contra o retiro. Tá? Imagine o seguinte, Luiz Paulo, que você é da década 70 depois de Cristo, certo? Eu chego para você do futuro, 2025, e tenho que explicar para você o que é um helicóptero. Você não vai conseguir. É uma coisa que não está no seu tempo. O máximo que eu posso dizer é o quê? Imagina um gafanhoto coberto de metal. Talvez você vai ter ali uma noção do que é, mas é um gafanhoto coberto de metal? Não. Mas você tem ali uma ideia. Então, Deus precisa falar isso aqui, irmão, isso aqui que a gente vai falar agora, há um nome para isso aqui. Isso se chama projeção profética. Isso aí. Projeção profética. Se não entender, isso aqui não tem como. Ó. Projeção profética. O que é uma projeção profética? Algo que aconteceu, uma revelação, porque essa projeção ela pode estar relacionada a um passado ou ao futuro. É uma projeção profética. Ela está relacionada ao que é um passado ou ao futuro. Entende? Geralmente mais dito ao futuro do que ao passado. Mas é uma projeção. Certo? Para Isaías, era a mesma coisa assim, olha, tem um rei aí soberbo, prepotente, para você profetizar contra? Tem rei Tiro aí, então profetiza contra ele. Aí, lá vem ele. Como caíste deste o céu, ó Lúcifer, que era a palavra Lúcifer, que é filho da alva, ou seja, ele está falando de alguém com esplendor, com glória. Olha aí a projeção profética. Ele está falando de Tiro, mas ele está querendo representar quem? O diabo. O diabo. Então, ele tem o quê? Então ele está fazendo a projeção. Aí olha, como fostes cortado, olha lá, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Ele já mudou em outro sentido, né? Mas ele ainda está ali dentro disso. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. E não como que um homem pode subir ao céu? Então aqui é uma projeção profética. Então ele está fazendo uma alusão a algo, né? Olha, eu subirei acima das estrelas de Deus e exaltarei o meu trono no monte da congregação. No monte da congregação. Então ele imaginou lá um monte. Lembra das congregações que eu falei para vocês? Havia lá as congregações, as árvores como o jardim de Deus. Então ele estava querendo pegar o trono dele e colocar em cima das congregações. Certo? Ele diz que ele ia ser semelhante ao Altíssimo. Isso. Hoje, você tem lá o quê? Você tem lá 2 tronos, não é isso? Estevão viu 2 tronos. Você viu o trono de Cristo, né, que estava ali à destra de Deus. Era a mesma coisa que Lúcifer desejava. Era isso que o diabo queria. Não é que ele queria estar ou tomar o lugar de Deus, ele queria estar semelhante ao Altíssimo. Literalmente, ele queria um lugar de Cristo. Era isso que ele desejava. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, o mais profundo do abismo. O seu destino. Veja, futuro, esse aí é Ezequiel. Olha lá, futuro e passado sendo projetado de forma profética. Doutor, mas é aquela passagem que fala que Cristo está com 6 pais. Mas como ele está falando que ele está aqui? Ele quem? Ele queria estar no lugar de Cristo. Não, o seio do pai estava Cristo, não é? Mas o Cristo oculto, escondido, mas ele viu um trono. Para quem era esse trono? Então ele viu que tinha alguém com ele. Que aquele trono ali
que sei lá, sobrava, era o dono dele, mas que na verdade não era dele, era o que estava escondido no seio do Pai, era do Verbo. Interessante que aqui vem a confirmação daquilo que você falou do abismo, né? Que os anjos vão para o abismo, as cadeias da escuridão. Ele diz, ao mais profundo do abismo, Você vai ser lançado. as cadeias da escuridão. Só que aqui vai ter um entendimento onde ele vai trazendo algumas expressões como subir ao céu, acima das estrelas, ou seja, algo que seria impossível para o ser humano. Então você vê essa projeção profética, né? Estavas, aí no Ezequiel 28, 2 a 19, um dos versículos, ele diz, estivestes no Éden, jardim de Deus, ó, jardim de Deus, estivesse no Éden, no jardim de Deus, e toda pedra preciosa era tua cobertura, o esplendor, né? Então ele fala, sadom, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro, e que se fazia os teus tambores e os teus pífanos, e no dia que foste criado, foram preparados. Ou seja, ele mostra que ele era um ser criado por Deus. Deus já o criou para isso. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, e no meio das pedras afogueadas andavas. Então, ele tinha ali as pedras afogueadas, e era uma forma de comércio, né? Ezequiel vai dizer isso, foi achado um comércio ilegal em ti, por conta desse desvio das pedras afogueadas que eram levadas até o trono. Nossa, aqui de em Deus. Ezequiel, desde o capítulo 2, desde o primeiro, ele revela desde o interesse dele de ser igual a Deus, né? De ficar aqui no eu sou Deus, né? Ele diz aqui, no primeiro versículo. E também naquela outra que ele diz assim, eras perfeito. Porque diz a palavra do Senhor que o diabo ele era perfeito em tudo, ele era bonito, ele tinha todo. Deus o criou para isso. Para ser perfeito. E Ezequiel trouxe essa revelação. Mas Deus, ele sabe, ele já sabia que Satanás precisaria usar uma lugar. Sim, Deus criou, como a gente falou, existe o mal. Agora, quem ia sucumbir ao mal, aí Deus deixou ali a escolha de cada um. Então, ele sucumbiu ao mal, porque ele começou, alguém fala, mas como houve no céu ambição se o pecado entrou naquela, é porque não entendeu a teoria do mal, o estado do mal. Não é que o pecado de Adão e Eva introduzir mal no mundo, mas o mal já era algo no estado, né, já existente, falando aqui da natureza. Então, depois disso, aí a gente vai ter sérios domos dados a Satanás, né? Um deles, o tentador, né? O que é o tentador? O tentador, irmão, é como diz lá que Deus ninguém atenta, Deus ele prova. Esse Deus ele prova, Deus ele não traz a tentação, ele prova. Quem atenta é Satanás. Então, um exemplo claro aqui é Lucas 4, quando Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Ele estava sendo levado para ser o quê? Provado. Quem veio a tentar? O diabo, né? Satanás. Então, a tentação, ou o tentador é o diabo. Então, ele vem para trazer, para que venhamos não ser aprovados. Né? Mas quem levou ele a ser tentado? Não, ninguém levou ele a ser tentado. O Espírito de Deus o levou para ser provado. Deus ele nos prova. Quem nos atenta é o diabo. Tanto que lá na palavra do Senhor diz assim, a gente é tentado pelas nossas próprias concupiscências, pelas nossas próprias fraquezas. A gente não é Deus que nos tenta, é as nossas fraquezas que somos tentados a cair nela. Então a tentação, ela é uma artimanha do diabo para que a aprovação não venha ocorrer nas nossas vidas, tá? O maligno, eu já expliquei para vocês. Adversário é como 1 Pedro 5,8 diz, né? O inimigo está ao nosso derredor, né? Como leão, então ele é um adversário. O que é um adversário? É aquele que ele se opõe, né? Então, imagine que no nosso alvo sermos glorificados, entrarmos na eternidade do Senhor, mas o nosso adversário é quem tenta impedir que venhamos cumprir isso. Então ele é o opositor disso. Então Satanás ele não quer que venhamos alcançar
aquilo que Deus preparou para as nossas vidas. Então ele se torna o nosso adversário. A palavra inimigo é um outro entendimento interessante. Irmão, Satanás não é inimigo de Deus. Nunca foi. Porque quando você entende sobre questão de inimigo, o inimigo, ele pode vencer aquele. É ou não é? É questão disso. Então o inimigo é aquele que vence contra o outro, né? Ou seja, é mesmo que... o adversário, ele se opõe. Mas a palavra inimigo é, ou seja, eu travar uma batalha contigo, ciente que eu posso te vencer. Entende? Então isso não é algo que é viável entre Deus e Satanás. Então Satanás não é inimigo de Deus, mas o amor ao mundo, ele gera inimizade com Deus. Mas aqui uma diferente. coisa interessante que foi bem colocada aqui é o quê? Deus, não, Satanás não é inimigo de Deus. Aqui tem, pois saber que o inimigo deles viria contra ele. Quem então é nosso inimigo é Satanás. Ele não é inimigo de Deus, ele é nosso inimigo. Sim. Então, e além disso, dele se opor de querer nos vencer, ele se torna o nosso acusador. Então ele está ali muito bem representado por uma promotoria de acusação, tá? Deixa eu ver o que eu posso ficar. Isso aqui vai ficar para uma vez. Isso. Esse aqui, a gente vai falar. Aí eu termino de falar. Aí tem Beuzebu e tem a Abaddon, que é visto ali em Apocalipse 9:11, outros nomes que dão aí para o diabo. Só para reforçar que já tratamos até aqui de um ser importante, destacar a natureza dos demônios e suas ações. Agora já tratamos como classificação dos anjos caídos, portanto, quero destacar o que torna tão diferente os anjos bons. Na próxima aula a gente vai trazer um pouco da natureza deles, mas eu vou trazer algo diferente também para que vocês possam entender melhor. Aqui. No caso, naquela pergunta que eu lhe fiz, né? Qual? Que cada anjo, mesmo que ele caído, ele tem uma determinada. Vai ser próxima aula. É igual peixe, irmão. Eu não posso chegar aqui e dar o peixe de uma vez, porque senão você vai se engasgar. A gente vai. Pronto, assim, sabe? Não, a gente vai tomar um café. Rango. O Luiz acordar, porque o Luiz ainda está dormindo ali. Deixa eu. Abra a Bíblia aí em Efésios capítulo 6. Bom, como a gente vai estudar um pouco aí sobre a natureza dos demônios, né? Vocês já entenderam aqui um pouco sobre o que é o mal, já entenderam a origem do diabo. Agora nós vamos falar sobre a natureza destes demônios, tá? Dos anjos caídos. Isaías. Não, isso aí no caso é o homem. Efésios capítulo 6. Efésios 6. Vai no versículo 11 e 12. Muito conhecido. Revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. Pausa. Principados. Principados. Lê. Contra as potestades. Potestades. Contra os príncipes das trevas. Dominadores. Deste século. E contra as hostes espirituais da maldade. E hostes. Tem uma escala, né? Quando nós lemos o texto, às vezes a gente passa rápido no entendimento e não conseguimos filtrar as informações tão importantes que nos dá, certo? Principados, potestades, dominadores e hostes. Tudo isso aqui, irmão, são demônios, tá? Demônios. Adversário, marido, inimigo, como tantos nomes você vai ter, certo? Às vezes, um certo entendimento aí varia, né? Porque aí dentro desse assunto aí, a gente encontra uma porrada de ensino aí que não é brincadeira. Principalmente porque matéria de demonologia, isso não está no nosso, porque nós estudamos angelologia.
Nós estudamos sobre os anjos, estudamos sobre os demônios. Há fora aí algumas religiões que têm matérias de demonologia, que estudam só sobre os demônios. Ou no passado a Igreja Católica ela tinha uma doutrina mística e cientismo, é um negócio assim, que estudava também a respeito disso. E por que eu estou dando para legal? Porque é que eu estou falando, gera-se muitos ensinos, mas vamos pelo que a Bíblia nos aponta, tá? Então, hostes, ela está muito ligada ali a coisas muito locais, né? Você tem ali uma hoste dominando uma coisa local, certo? O demônio agindo de uma forma específica. Dominadores já é uma região que sofre por aquilo, né? Potestades, você já vê algo que é algo em um alcance um pouco maior do que uma região, mais de uma região sobre essa mesma potestade. E principado, quando nós falamos sobre príncipe ou principado, é aquilo, é o que governa numa posição acima do que a potestade e uma ideia, botamos assim, de forma nacional. Rege uma nação. Isso. Que rege o Lula. Pô, é quase isso aí. Nota 10 agora. Nota 10. 9. Ó, Sem o dedo uma pergunta. nessa mesma linha de raciocínio dele aqui, então imagine isso, ó. Uma nação, Lula. um estado, Grau de craque. Governador. um dominador, imagine um município, Mate Canela. e uma hoste, imagine aí um bairro. Vereador. As piores classes políticas. Quem não mata? Meu Deus, aqui tá indomável. Não mata o quê? Eu só fiquei especificando para a gente ter uma ideia mais ou menos. Ah, você tem uma ideia. Então, aí as pessoas vão falar assim, sei o que, bom. Quando a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que o filho da luz, em muito sentido, é sobre questão de organização, tá? Então, o nosso adversário, ele sabe muito bem orquestrar, organizar e trabalhar organizado. Não é no tanto que disseram assim, a respeito de Jesus, ele expulsa pelo Espírito, porque ele é Beelzebul, é isso? O que Jesus falou para ele? Que sentido haveria? E eu expulsar o mesmo. Não tem sentido. Mas por quê? Porque eles trabalham de uma forma organizada, tá? Então, quando eu falar, lógico, tudo isso aqui a gente atribui a uma obra do diabo, quando às vezes pode ser apenas uma hoste. E aí você faz dos senhores. Tem gente desafiando o diabo para a luta quando ele não consegue vencer uma hoste. Então, é uma coisa muito séria, né? Porque o ser humano generaliza. Né? Não chega aos níveis. Não chegar ao nível. E aí tem eu não vou falar, aí vai na curiosidade de vocês pesquisarem até, tem uma religião aí, evangélica também, igreja, que um dos seus pastores, eles são ensinados que quanto maior o tempo de jejum, é uma classe que eles vão estar vencendo. Por exemplo, digamos que eles jejuam 3 dias, é para vencer uma hoste. Se eles jejuassem 7 dias direto, é para que Deus venha dar aquele município na mão deles. Se eles fazem um jejum. Você lembra disso, né? Se você jejuar um outro período, Deus já vai lhe dar uma nação. Entendeu? Então, quanto maior, porque a Bíblia, Cristo havia nos ensinado que casca de demônio só sai com o quê? É interessante que não tem algumas igrejas, eu acho legal, tem algumas igrejas que na hora da palavra ou na hora do culto, fica aquele povo lá atrás fazendo a intercessão, combatendo espiritualmente contra o que está querendo dominar ali, né? Isso vou nem comentar. É o quê? A gente poderia colocar aqui, uma divisão aqui que a gente pesquisa sobre questão de uns 7 principados, tá? E bíblicos, tá? Quando nós falamos principado, eu estou falando que fizeram uma nação pecar. Pra você ter noção. Atingiram um nível maior.
alguns personagens aqui vocês devem lembrar. Vamos ver se vocês lembram. Quem lembra aí de Jezabel? Hã? Lembra? Jezabel. Vocês lembram o que Jezabel ela trazia em si? O que ela representou para Israel? Mas, em outros nomes, o que ela trouxe para Israel? A prostituição. Ó. Prostituição. Prostituição. Na prostituição é algo que Jezabel ela vai trazer ali, ela tenta corromper em nível de nação. Ela se tornou uma figura de um principado, não no sentido dela, mas no sentido do que ela quase levou ainda para Israel, porque Acabe se prostrou a isso, que é a prostituição. Hoje, esse principado, ele está muito presente aonde? Oh, sim, mas em que área? Mídia. A mídia hoje, ela é onde reina o maior principado, a prostituição. Eu vou falar do trabalho lá da central, mas realmente a mídia. E veja, a mídia, ela está no nível apenas de hoste ou de um principado? De um principado. Ela alcança. É um alcance muito grande. Olha só, irmão. Eu estou todo aqui numa graça, porque é para você entender o que Paulo está dizendo, que a nossa batalha não é isso, ó. É aqui, ó. Você batalhar com as mídias, você está batalhando contra o principado. Tá? Que aí E esse principado de prostituição, que muito bem pode ser representado até por Jezabel, que levou a um outro principado que trabalha junto, tá? Ó, trabalha junto, é o principado conhecido como Diana. Deusa dos Eternos. Ah, aí, até que enfim alguém sabe, acerta uma, tirou 10. Quem falou dela? O apóstolo Paulo, foi isso? O apóstolo Paulo, ela... O nome do apóstolo Paulo fez todos os efésios jogar os deuses vivos, o Baal, tudo na praça de Amaro. Sabe por quê? Porque Diana, ela vai trazer uma representação daquilo ali que a Grécia ela domina muito. A arte. Não sei se eu posso falar. Vocês vão ter cabeça para entender isso aqui. Hã? Ó, a arte. Tá acabando meus pilotos. Arte, música, teatro. Espírito de Diana. Espada Diana. E sabe o que é isso aqui, irmãos? Isso aqui a gente está falando nos dias de hoje, ó, nos dias de hoje, de revistas e jornal. Pastor, se desse uma foto dela, botar como é que ela se manifestava, né? A fotografia na cabeça dos efésios dela, era a deusa do sexo. Isso. Por isso que ela trabalha junto com Jezabel. Ela tinha 3. Isso. A história diz. É nos símbolos. Se você até pesquisar. 3 homens. E olha, eu não estou citando nomes de outras religiões, porque há termos que usamos muitas das vezes dentro da igreja, são termos de religiões africanas e tudo mais, eu não preciso. Eu tenho uma Bíblia para me dar termos verdadeiros. Prostituição, eu não preciso citar outro nome, é Jezabel. Espírito de revista, jornal, o nome de gente que é tão viciado em revista, até horóscopos. A pessoa olha em revista, o que está regindo a vida dessa pessoa? É um principado, Diana. Arte, música. Tem pessoas que, não, pelo nome da arte eu posso fazer qualquer coisa. Está quebrando, aqui, está deixando espíritos imundos entrarem dentro da igreja. E ó, nós estamos mostrando que nós estamos falando de seres
espirituais, né? Então são seres espirituais, e por eles terem características, eles têm alma, no sentido eles desenvolvem intelecto, né? Lembra que quando Jesus estava ali, eles falaram: para que vieste, filho do Altíssimo? Ou seja, eles têm intelecto, né? Eles têm, irmão, não é poder. Demônio não tem poder, demônio ele tem influência. Por isso que João ele diz: o mundo jaz do maligno, porque está sob a sua influência. Então você tem ali a influência. Outro grande mal terrível, esse dá um problema terrível. Esse é o pior de todos, se fosse categorizar assim, né? Mamon. Amor ao dinheiro. Esse aí pega muito. Olha, irmão, muito crente não vai subir para o céu porque deixa se governar o coração. Mamon, amor ao dinheiro. Não, mamon. Mamon. Esse aqui é o amor ao dinheiro. E ó, sabe onde ele fica? Sabe onde ele tem bastante influência? Bancos. O ganho excessivo, né? A pessoa vê ali, irmão, você já viu, ó, É igual aquele consulado dos Estados Unidos. bolsa de valores. Ou exemplo, você já viu uma pessoa? Eu conheço pessoas que trabalham com investimento, né? Com banca, né? Que fala, né? Que é plataforma de isso. Irmão, tem gente que fica 24 horas só fazendo isso, porque passou a amar o dinheiro. E é uma coisa que o cara ele ganha num dia 30 mil, como ele pode perder 50. Mas eles ficam ali focados. Apostas voltadas ao jogo. E ó, eu vou dizer aqui, ó, esse aqui, ele trabalha só, tá? Só para você ver o estrago. Ele trabalha só. Jesus chamou ele de Senhor, né? Não chamou o diabo de Senhor, mas ele falou sobre o dinheiro, ele é o Senhor do quê? Do dinheiro. Sim, não pode servir a dois senhores. Ou há de amar um e desprezar o outro, ou há de amar o outro e desprezar a um. Então a avareza, né? Tudo isso está tudo relacionado ao mamão. Esse aqui, no dia do julgamento, vai ter muito pastor doido para julgar ele. Mas é isso aí. Pois é. Eu preciso de piloto, hein? Os outros a gente enxerga e já se afasta. Você vai me dar piloto? Mas agora a gente é dinheiro. Esse mercado financeiro, eu gosto de investimento. Eu estou estudando. Porém, assim, é uma profissão. É uma profissão. Agora, o pecado está hoje na sua coração. Porque, assim, tem muitos aí é porque vocês valores agora não é mais relativamente físico. As pessoas não iam pro prédio da BT lá e vender e comprar ações. Agora é tudo online. É tudo online. Esse pra mim é mais perigoso agora, eu estou falando aí. Por quê? As pessoas estão doidas. Tipo lá, abria 8 horas da manhã, 5 horas fechava. Tudo embora. Né? Agora não. Mas ele botou bem. Irmão, tudo isso, existem pessoas boas trabalhando. Existe igreja trabalhando com mídia? Existe. Existe igreja trabalhando com jornal? Existe. Enfim, agora, o que não pode haver é isso. O coração, porque a Bíblia diz que aonde Está o seu coração, né? seu tesouro, Exato. onde está
Então, por que hoje o dinheiro ele se tornou tão evidente? E por que há tanta prova de Deus em relação ao dinheiro? Porque o dinheiro hoje é o que mais predomina. É onde mais está no coração do homem. Jesus fala que Entende? é matar o caminho para sacrifício a cura de que o rico fez. Farmes. Isso. Farmes. Farmes é outro símbolo também. Outro símbolo também. E aí, Farmes. Vai lembrar algumas coisinhas aí. Isso aí se representa o poder biológico do corpo. Meu corpo, minhas regras. Isso aqui está muito presente nos hospitais. Nos hospitais. O homem querendo clonar um corpo, poder do corpo, poder. Porque aí a pessoa acha que ela pode mudar a sua forma natural, enfim, poder biológico do corpo. Esse poder dado é um principado. É um principado. Um principado e está muito presente ali entre os dois. Então aí você, junto com ele, a gente citou um aqui que é Beelzebu. Falamos ali como fosse o nome dado ali para o diabo, né? Falando sobre isso. Senhor da mosca. Sabe por que senhores da mosca? Senhores da mosca, sabe por quê? Porque ele é o que representa ali, ou age ali. Vamos estar aqui no livro. Acho muito top isso aqui. Pobreza e ignorância. Pobreza e ignorância. Presente aonde? Pobreza e ignorância. Presente aonde? Nas ruas. Ruas de cidades. E aí, ó, isso aqui, poder biológico, são os hospitais, ruas de cidades, eles trabalham juntos, tá? Ó, Jezabel, Diana, Farmas, Beelzebu, Mamon, que são citados. E aí você pode procurar depois da referência bíblica. Se eu entrar aqui, a gente vai ficar bastante tempo. E por último, dois muito conhecidos: Nimrod e Balaão. Esses aqui trabalham juntos. Balaão envolvido com política e Nimrod, a igreja. Hoje o que está acontecendo? Igreja e política achando que pode andar junto. Não, mas aí que tá. Não, eu creio que também tem que ter evangelho para brigar porque é direito, compromisso e o problema é esse. Estão se corrompendo. Poder religioso e poder político. Irmão, tudo que relaciona a poder, controle, controle. Pode ser que saia em raiz. Não é uma raiz boa. Poder religioso, poder político. Esses aqui, são os sete principados principados que você pode encontrar no que foi Nimrod. Senão se Nimrod queria unir rebelião contra Deus. O que mais a gente vê nas igrejas acontecendo aí fora, rebelião, união. Irmão, tá aí duas coisas que Satanás e os seus demônios eles têm aí o objetivo, duas coisas. Primeiro é quebrar a comunhão da igreja. Então toda vez que você vê obra de confusão, de contenda dentro de irmãos, é obra maligna. É obra maligna, influência maligna. Tem que ser orado. Eu falo para vocês, quem já passou na pele com rebelião,
o tipo de quebra de comunhão dentro de igreja sabe o que eu estou falando. A briga é maligna, não é coisa fácil não, tá? E outra coisa é oposição ao evangelho. Então, tudo aquilo que vai contra o princípio da palavra de Deus. Então, eles trabalham nesses dois objetivos estes que regem ali a equipe, o estado maldense, promovendo tamanhas falsas doutrinas, promovendo morte, destruição, doença, destruindo ali, acusando constantemente os pecadores, amarrando eles para que não venham sair do seu controle, né? Aí pode ler aí 1 Pedro 5,8. A gente já leu? Eu acho que não, né? 1 Pedro 5,8. Foi. Então 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É isso, então veja que nós estamos cercados. É as brechas, né? As brechas. Gente, é aquilo que eu estava dizendo no começo. Se ele vê algo, nem que seja uma pigalha de alguma dessas coisas, ele vê. Agora, respondendo aquela primeira pergunta sua sobre a questão da classificação do demônio, pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. Em que sentido? Vocês estão agindo em principados, vocês estão agindo em potestades, ou hostes pode ser qualquer demônio direcionado a isso, né? Então você vê. Então aqueles que a gente já conhece, o Você, o Magia, Sete Caveiras, essas coisas. Não, isso não é bíblico. Não é bíblico. Não é bíblico. Então, isso aí é da cultura africana. Se Se eles pegassem mais no pé, no sentido de até processar, eles poderiam até ganhar uma causa. Porque são termos que não são bíblicos. Nós, bíblicos são isso aqui. Isso. Exemplo, a pessoa aceitou a Jesus, veio lá do centro de Ubanda, aceitou a Jesus. Aí ele vai chegar aqui, ele vai dar termo para aquilo que ele está vendo, de acordo com o que ele viu aonde. Só que é errado, porque aqui a Bíblia já dá o nome certo. Entende? Então assim, a gente pegou a mania, uma teologia popular, certo? E botou dentro das nossas pregações, colocou na nossa pregação. Deus está repreendendo. Aí Deus está repreendendo espírito de magia. Não, irmão, Deus está repreendendo espírito de Jezabel. Vai na Bíblia. Deus está repreendendo espírito de Jezabel, prostituição. Vai na Bíblia, que é mais fácil. Deus vai repreender o tranca-rua, que é o que trabalha nas ruas e nas cidades. Não, irmão, Deus vai repreender Beelzebu, pobreza. Hoje a pregadora trouxe um exemplo de uma mãe. Ela disse que teve uma pessoa dentro da igreja. Deus abençoou ele de uma tal forma que ele começou a receber R$8.000 por mês. O salário dele era R$8.000. Aí a esposa dele foi começar a fazer irmã. Aí disse assim, irmã, meu esposo está achando muito dar um risco para a igreja. Olha aí, já entrou o quê? A aparência, já entrou o nome e tudo. Aí ela disse desse jeito. Aí eles foram conversar com ele. Aí o Senhor disse para ele, ele estava fazendo não sei o quê. O Senhor disse para ele, eu dou e eu dou. E aí hoje ele está na casa do Senhor, mas não está mais sobre Então porque assim. ele deixou uma mão entrar no seu coração. Então vocês veem como. Tem que ser trazendo um vídeo, né? Aí onde a gente vê que eles estão nesse intuito de provocar a desunião, a quebra do corpo e se opor àquilo que é a palavra de Deus. Então, toda vez que se trata de uma ação, a gente sabe que tem ali os três inimigos, né, da igreja, né, o mundo, a carne
do diabo. Né? Então nem sempre é o diabo, é as coisas do mundo, mas as coisas do mundo, mas as coisas da nossa carne. E assim a gente tem que vencer esses três inimigos tão astutos, perspicazes, que vem contra a igreja. Né? Então, aqui fica só. Então aqui, ó, a gente falou sobre a origem, falamos sobre o diabo, a origem do diabo, né, os seus nomes, e tomamos aqui uma ideia sobre a natureza e as principais atividades dos demônios, tá? Então vejam que eles tentam aí enganar as pessoas, tentam aí destruir as vidas das pessoas, mas tudo isso é porque tem ali o pai, o diabo, né? É igual o que aconteceu com aquele menino, o Miguel lá. É. Né? É